Eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o canal História em Rede. Hoje nós vamos gravar um ciclo de aulas sobre um país extremamente importante e estratégico no Oriente Médio, o Iraque. O Iraque, desde a década de 1990, quando deixou de ser aliado dos Estados Unidos, ele vem sendo alvo de guerras sistemáticas. Primeiro, a Guerra de 1990, chamada de Operação Tempestade no Deserto ou Guerra do Golfo. Depois nós tivemos uma intervenção na era Clinton, por volta de 93, 94. Depois nós tivemos uma outra intervenção na era Bush, a guerra contra o terror, tá? E por último, quando os Estados Unidos, no governo Obama, retiraram suas tropas do país iraquiano, a vacância de poder produziu a ascensão do grupo terrorista Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico que, recentemente, perdeu territórios para as milícias curdas no Iraque, que estão sendo armadas pelo Ocidente para combater o Estado Islâmico. E esse é um outro problema do Iraque, a questão do povo curdo. Os curdos que, nesse exato momento, constituem-se como o maior povo sem pátria do mundo e boa parte da população curda ocupa o norte do Iraque. Os curdos, na verdade, eles encontram-se dispersos pelo mundo inteiro, no mundo oriental, no Oriente Médio, e os curdos concentram-se principalmente no norte do Iraque e na Turquia, mas eles estão pulverizados em outros países. E ao povo curdo foi prometido, desde o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, através da Inglaterra, a criação de uma pátria para eles, que denominar-se-ia Kurdistão. E a questão curda é uma questão problemática dentro do Iraque. Haja vista, foi por conta da questão curda que o Saddam Hussein foi julgado e condenado à morte, pois, ao término da Guerra do Golfo, ele e o seu assessor, Ali o Químico, jogaram armas químicas contra o povo curdo, produzindo a morte de mais de 300 curdos. Tá? Essa é uma outra questão envolvendo o Iraque. Além das guerras do Golfo, da invasão do Clinton, a Segunda Guerra do Golfo, da invasão do Bush, a guerra contra o terror, da questão curda no Iraque, nós temos também no Iraque o conflito étnico interno entre sunitas e xiitas. Lembrando um detalhe, os xiitas são maioria no Iraque. Os dois maiores países xiitas do mundo fazem fronteira. O Irã, que tem mais de 90% da população xiita, e o Iraque, que tem entre 60% e 70% da população xiita. Tá? Então, esse confronto xiita e sunita é um confronto também que norteia a região iraquiana. Como isso tudo não bastasse, o Iraque, antes de se tornar inimigo norte-americano, esteve envolvido numa guerra extremamente sanguinária entre 1979 e 1989 contra o Irã, a famosa guerra Irã-Iraque, guerra esta que o Saddam Hussein adentrou para preservar os interesses norte-americanos no Oriente Médio e também para se proteger contra a expansão, ele, Saddam, proteger-se contra o processo expansionista do líder da Revolução Islâmica no Irã, o Ayatollah Khomeini. Vocês imaginem como os problemas do Iraque são grandiosos. E aí, por que não estudar esses problemas? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Como se trata de uma série de problemas históricos, vamos desmembrar essa aula para podermos falar calmamente desses problemas históricos. Correto? Então, primeiro nós vamos falar da ascensão do Iraque como aliado americano, vamos falar da guerra Irã-Iraque
onde o Saddam Hussein preservou os interesses norte-americanos e das consequências da guerra Irã-Iraque. Essa será a primeira aula, o primeiro bloco. Depois, quando nós falarmos das consequências da guerra Irã-Iraque, vamos adentrar na Guerra do Golfo, correlacionando com o fim da União Soviética e a participação da União Soviética na Guerra do Golfo, ajudando os Estados Unidos em 1990. Né? Esse é outro momento. Falaremos da Guerra do Golfo, da invasão que o Iraque fez ao Kuwait e das consequências dessa Guerra do Golfo. No terceiro momento, nós falaremos da invasão, da Segunda Guerra do Golfo, que o Clinton bombardeou o Iraque, da invasão feita por Bush no Iraque, na guerra contra o terror. Vocês vão entender o porquê da invasão do Bush, tá? E encerraremos com a segunda intervenção dos Bush no Iraque, né? E, por fim, vamos falar do governo Obama, a retirada das tropas no Iraque, a vacância de poder e a ascensão do Estado Islâmico. E durante a narrativa das nossas aulas, vamos falar da questão dos curdos, da questão do bombardeio que Saddam promoveu contra o povo curdo. Bom, enfim, será um ciclo de aulas bastante produtivo. Bom, amigos, vamos começar mostrando para vocês o primeiro bloco das nossas aulas aqui na Geopolítica, que vai da ascensão de Saddam Hussein como aliado norte-americano até a guerra contra o Irã, correto? Bom, o Saddam Hussein, ele vai ascender ao poder na década de 1970. Aqui está o coronel Saddam Hussein. Ele fundou um partido político chamado Ba'ath, e quando o Saddam Hussein fundou esse partido político denominado Ba'ath, ele obteve o apoio do então presidente Ronald Reagan para chegar ao poder no Iraque. Qual era o interesse dos Estados Unidos quando eles promovem a ascensão do Saddam Hussein ao poder? Na verdade, o Iraque ele possui uma grande reserva de petróleo. Inclusive, existem especulações de que o Iraque ele tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. E na época, o Iraque era simplesmente o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Os Estados Unidos, dominando o Iraque, teriam acesso às reservas de petróleo do Iraque a um preço muito baixo. Na verdade, essa estratégia dos Estados Unidos dominarem o Iraque, eles já tinham utilizado essa estratégia desde a década de 1920 com a Arábia Saudita. Observe bem, em 1920, os norte-americanos, assim como eles financiaram um golpe de Estado no Iraque, eles financiaram na Arábia Saudita um golpe que promoveu a ascensão da família real de Saúde. Olha o nome do país, Arábia Saudita. A família real que governa a Arábia, que foi colocada no poder com apoio americano, chama-se Família Real de Saúde. Arábia Saudita é a Arábia dos Saúde. Vocês verão porque é importante sabermos disso. A Arábia Saudita é até hoje o maior exportador de petróleo do mundo. Então, colocando no poder um aliado, a família real de Saúde, os Estados Unidos teriam acesso ao petróleo da Arábia Saudita a um preço muito diminuto. E a mesma coisa eles fizeram um pouco depois, na década de 70, com Saddam Hussein. Assim como eles promoveram a ascensão da família Saúde na década de 70, e na década de 20, eles promovem a ascensão do Saddam Hussein na década de 70. Ó, a mesma coisa os norte-americanos já tinham feito na década de 1930 com um país denominado Irã. Na verdade, foi uma sequência. Na década de 20, eles promovem um golpe de Estado na Arábia Saudita, colocando no poder um aliado norte-americano, tendo acesso ao petróleo saudita a um preço muito baixo.
Na década de 30, eles promovem a ascensão desse Shah, o Shah Mohammad Reza Pahlavi. A família Pahlavi era uma família pró-americana que chegou ao poder na década de 1930 com o apoio norte-americano. Nós tivemos dois Shahs da dinastia Pahlavi governando. O Shah Reza Pahlavi, o pai, e o Reza Pahlavi, o Bin Reza Pahlavi, o Reza Pahlavi filho. Então o Irã era o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, maior exportador de petróleo do mundo. Observe, na década de 20, eles vão colocar a família Saud no poder na Arábia Saudita. Na década de 30, eles colocam no poder a família Pahlavi. Na década de 70, eles colocam no poder o Saddam Hussein. Isso, se nós quisermos ainda estender a nossa análise, na década de 40, eles também, os norte-americanos, fomentam um golpe de Estado no Kuwait. Só para vocês terem uma ideia da geopolítica, aqui, Arábia Saudita, governada pela família real de Saúde, pró-americana. O Iraque, aqui foi na década de 20. Na década de 30, seguindo a sequência, na década de 30, os norte-americanos colocam no poder aqui no Irã os Pahlavi, a dinastia Reza Pahlavi. Na década de 40, aqui nesse país pequenininho, o Kuwait, os Estados Unidos colocam no poder, na década de 40, uma família pró-americana. E na década de 70, os Estados Unidos também colocam no poder um governo pró-americano no Iraque. Aí eles vão controlar o maior exportador de petróleo do mundo, o segundo maior exportador de petróleo do mundo, o terceiro maior exportador de petróleo do mundo e o quarto maior exportador de petróleo do mundo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Dessa maneira, os Estados Unidos teriam acesso ao petróleo no Oriente Médio a um preço bastante módico, a um preço muito pequeno. Para vocês terem ideia, até a grande crise do petróleo de 1973, os Estados Unidos, eles obtinham o barril do petróleo ao custo de $1. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, $1. E comercializavam esse petróleo a $4. Observe, o barril do petróleo custar $1 é um preço muito diminuto, porque o petróleo é uma fonte de energia não renovável. Ele vai acabar. Quando não sabemos, porque há 50 anos dizem que o petróleo só durará 50 anos. Mas, de qualquer maneira, a nossa análise vai voltar para o Irã e o Iraque nesse momento. Quando os Pahlavi ocupam o poder no Irã, a dinastia Pahlavi ocupava o poder no Irã, lembre-se, desde a década de 1930, essa dinastia, a dinastia Pahlavi, ela vai implementar uma série de medidas que modernizaram e muito a economia do Irã. A economia do Irã tornou-se uma economia muito poderosa porque a família Pahlavi, a dinastia dos Reza Pahlavi, os Shahs, eles tinham uma política de abertura da economia para atender aos interesses do capitalismo. Lógico, eles foram colocados no poder com apoio americano. Com essa política de abertura, o fluxo de investimentos no Irã foi muito grande. O Irã tornou-se um balneário do capitalismo internacional no Oriente Médio. Aí você pode estar se questionando, será que isso é ruim? Esse processo de modernização, de desenvolvimento da economia do Irã, é claro que não é ruim. O problema é que esse processo de modernização, ele veio acompanhado de um processo de ocidentalização do Irã. Vejam bem, a modernização do Irã veio acompanhada de um processo de
ocidentalização do Irã. O que vocês entendem por ocidentalização? Ocidentalizar um país é abrir o país para as influências da cultura ocidental. Ou seja, o Irã, que nós falamos, o maior país xiita do mundo, ele começa a receber muitas influências da cultura ocidental. Do tipo McDonald's, abriu-se lojas de McDonald's, do tipo indumentária pró-ocidental, tá? Na verdade, toda a cultura ocidental que poderia ser absorvida no Irã começou a ser absorvida. E isso acabou gerando uma aversão da população do Irã contra os Pahlavi. Esse processo de ocidentalização gerou uma aversão da população xiita contra a dinastia dos Reza Pahlavi. Por quê? Bom, primeiro precisamos compreender que esse processo de ocidentalização seguido de modernização, ou o contrário, tanto faz, é praticamente um combo. Todo país que se abre para receber investimentos do capitalismo é uma exigência do capitalismo que esse país se ocidentalize. Claro, porque esse país se ocidentalizando, esse país vai receber a cultura ocidental. E recebendo a cultura ocidental, esse país representará mais ganhos. Por quê? Porque a indústria têxtil vai vender, porque Hollywood vai vender, porque a indústria alimentícia vai vender. Então, o processo de ocidentalização amplifica e muito os lucros do capitalismo. Por isso que quando um país recebe investimentos do capitalismo, ele acaba também se ocidentalizando. É praticamente um combo, como eu costumo chamar. Esse processo de ocidentalização, ele acabou gerando uma aversão da população do Irã com relação à dinastia Pahlavi. A população do Irã, há algum tempo, estava insatisfeita com o governo dos Pahlavi. Por quê? O Irã é um país xiita. Os muçulmanos xiitas, eles acreditam que um país islâmico só pode ser governado por um parente consanguíneo de Maomé, tá? Os xiitas acreditam que um país islâmico só pode ser governado por um parente consanguíneo de Maomé. Essa é uma diferença de xiita para sunita. Tome cuidado, que muita gente acredita que os xiitas são mais radicais. Isso acabou se tornando uma questão cultural, correlacionar o xiismo a radicalismo. Não é verdade, tá bom? Então, essa é uma primeira questão, né, que nós podemos levantar, a diferença entre sunitas e xiitas. Os xiitas defendem que só pode governar o mundo islâmico quem for parente consanguíneo de Maomé. Além dos xiitas defenderem, serem adeptos de que o mundo islâmico só pode ser governado por um parente consanguíneo de Maomé, os xiitas também diferenciam-se dos sunitas num aspecto cultural. Que aspecto cultural? Para os xiitas, a cultura ocidental é uma cultura imoral. Os xiitas consideram a cultura ocidental como uma cultura pervertida, como uma cultura imoral. Por quê? Porque a cultura ocidental é uma cultura que tem muita sensualidade, é uma cultura muito materializada, e eles não deixam de ter razão. E isso, para os xiitas, constitui-se como um perigo para a religião muçulmana, para a religião islâmica. Portanto, os xiitas rechaçam a cultura do Ocidente. Eles não defendem a ocidentalização do país islâmico, porque a cultura ocidental é uma cultura pervertida, é uma cultura imoral. E eles têm alguma razão, porque existe realmente esse viés
da cultura ocidental, esse viés sensual, esse viés materializado, né, muito ligado ao comércio da prostituição, e eles rechaçam essa cultura. Existe aí um dado interessante, porque nós temos um ponto de contato entre essa cultura xiita e a defesa do Estado Islâmico, que é sunita. O Estado Islâmico é sunita. Já falamos do Estado Islâmico, vamos voltar a falar nesse ciclo de videoaulas sobre o Iraque, porque é inevitável. Então, o Estado Islâmico também é contra a cultura ocidental. O diferente é que o Estado Islâmico ele defende a destruição da cultura ocidental. Os xiitas não. Os xiitas são contra a cultura ocidental, mas eles defendem o afastamento do mundo islâmico da cultura ocidental. Como no Irã os Pahlavi estavam governando o Irã com o perfil bastante ocidentalizante, eles ocidentalizaram bastante o Irã. O governo dos Pahlavi acabou jogando os xiitas contra eles. E como os xiitas perfazem 90% da população aproximadamente, o que isso vai implicar? A forte oposição dos xiitas ao governo dos Pahlavi acaba culminando no ano de 1979. Esse ano é bombástico. O ano de 1979 é um ano bombástico, prestem atenção. Em 1979, a população do Irã vai derrubar do poder o Shah Mohammad Reza Pahlavi com uma revolução denominada de Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica, ela explodiu por insatisfações da população contra o governo dos Pahlavi. A Revolução Islâmica foi uma revolução popular que derrubou o governo dos Pahlavi do poder. Uma revolução que colocou no governo o líder xiita Khomeini, Ayatollah Khomeini. Ayatollah é um título religioso. Por isso que o Irã é conhecido até hoje como o país dos Ayatollahs. A Revolução Islâmica de 1979 coloca no poder o Ayatollah Khomeini, retira o Shah Mohammad Reza Pahlavi e coloca o Ayatollah Khomeini no poder. Então, quando a Revolução Islâmica triunfa em 1979, o Ayatollah Khomeini, na época, encontrava-se exilado na França. Veja bem, exilado. Num governo democrático, não existe exilados políticos, existem opositores, existe oposição. Quem exilou o Ayatollah Khomeini foi exatamente os Pahlavi. É fácil deduzir por que os Pahlavi vão exilar o líder xiita, o Ayatollah Khomeini. Porque o Khomeini ele era um adversário perigoso para os Pahlavi, tanto que em 1979, mesmo da França, o Ayatollah Khomeini comanda a Revolução Islâmica que resultou na deposição dos Pahlavi e na ascensão do Ayatollah Khomeini. Ora, quando o Ayatollah Khomeini tomou o poder no Irã, ele vai criar no Irã um Estado fundamentalista. Ele vai criar no Irã um Estado fundamentalista, um Estado radical. Ele rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos e apelida os Estados Unidos de Grande Satã. E preste atenção, tudo isso em 1979. Nesse mesmo ano, o Ayatollah Khomeini ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética também. Então ele rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos e ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Você deve estar se perguntando por que o Khomeini
rompeu aliança com a União Soviética. Porque o Khomeini romper aliança com os Estados Unidos era quase que natural, porque o governo dos Pahlavi era um governo pró-americano que gerava muita oposição da população iraniana. E ele chegou ao poder exatamente se contrapondo a esse programa de ocidentalização dos Pahlavi. Mas, naturalmente, ao chegar ao poder, ele vai romper relações com os Estados Unidos da América. Agora, por que motivo ele rompeu ligações com a União Soviética? Imagine como esse cara era radical fundamentalista. Durante a Guerra Fria, ele consegue romper ao mesmo tempo com as duas superpotências do globo. E além de romper, detalhe, com as duas superpotências do globo, o Ayatollah Khomeini e o seu Estado fundamentalista anuncia apoio ao terrorismo islâmico. Aliou-se à Síria, que era o único inimigo norte-americano que restava. Recomendo que vocês assistam um vídeo sobre a Síria. O único inimigo, o único país anti-americano no Oriente Médio era a Síria. O Khomeini aliou-se à Síria e apoia explicitamente o terrorismo islâmico, declarando inclusive que a Síria, a partir daquele momento, passaria, junto com o Irã junto com a Síria, passariam a financiar grupos terroristas internacionais para atacar o Ocidente, notadamente o Grande Satã. Khomeini apelidou os Estados Unidos de o Grande Satã, é um apelido que os norte-americanos têm até hoje no Oriente Médio. Veja só, ufa! Quanta informação, hein, irmão? Aí, por que o Khomeini rompeu com os Estados Unidos? Previsível, todos estamos vendo. Agora, por que ele rompeu com a União Soviética? Olha como o ano de 1979 foi empolgante. Amigos, o grande detalhe é que no ano de 1979, no mesmo ano da Revolução Islâmica, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Tudo em 1979. Olha como o ano de 79 foi empolgante. Em 1979, nós tivemos a Revolução Islâmica e, simultaneamente isso, a invasão da União Soviética ao Afeganistão. Qual o interesse soviético quando eles invadiram o Afeganistão? A União Soviética estava de olho nas riquezas do subsolo afegão. Até hoje não se comprovou de forma efetiva porque não se pôde parar para estudar as riquezas do território afegão. Especula-se que no território afegão existam inúmeras riquezas naturais, gás, nióbio e uma série de outras riquezas. Só que como o Afeganistão está em guerra já há muitas e muitas décadas, não se pode parar para estudar o território afegão. O interesse soviético era econômico sobre o território do Afeganistão. Entretanto, o discurso usado pela União Soviética para invadir o Afeganistão foi que era necessário expandir a influência do socialismo para a Ásia. Esse discurso era muito frequente, era muito comum na Guerra Fria, das duas partes, tanto da parte norte-americana quanto da parte soviética. Precisamos expandir a área de influência do capitalismo para impedir a expansão do demônio comunista e vice-versa, não é? Então precisamos expandir a área de influência do comunismo, porque a expansão do comunismo será benéfica para o planeta, vamos impedir a ascensão do capitalismo, enfim. A União Soviética invade o Afeganistão em 1979. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, o Khomeini rompe com a União Soviética. Por quê? Khomeini, ele começou a fazer um discurso pan-arabista. Ele retoma o pan-arabismo de um antigo líder chamado Nasser e ele começa a defender a união dos muçulmanos contra todos os inimigos do islamismo. O Khomeini começa a defender a união dos muçulmanos contra todos os inimigos do islamismo. Na verdade, ele queria reestruturar as fronteiras do Império Otomano, o poderoso Império Otomano que dominava o Oriente Médio inteiro, chegando até o Ocidente com a Turquia, porque o Império Otomano dominava a Turquia, era o Império Turco-Otomano. Aliás, a Turquia surgiu da fragmentação do Império Turco-Otomano.
Quando o Khomeini começou a fazer esse discurso pan-arabista, o discurso que era necessário que os muçulmanos se unissem contra todos os inimigos do islamismo, qualquer nação poderia ser considerada inimigo do islamismo, desde que essa nação estivesse profanando algum país islâmico. Khomeini coloca-se na postura de justiceiro do mundo muçulmano. É isso que ele faz. Coloca-se na postura de grande líder do mundo islâmico, e como a União Soviética invade o Afeganistão, e o Afeganistão é um país islâmico, a União Soviética se torna inimigo do mundo islâmico. Os Estados Unidos já eram inimigo do mundo islâmico desde a criação do Estado de Israel em 1948. E agora a União Soviética transformava-se em inimigo do mundo islâmico. Como o Estado fundamentalista do Irã, de Khomeini, declarou financiamento explícito ao terrorismo islâmico, junto com a Síria, qualquer inimigo do islamismo poderia sofrer atentados terroristas promovidos por grupos terroristas financiados pelo Irã e pela Síria. Veja que a ascensão do Khomeini está produzindo uma ascensão do extremismo no Oriente Médio, não é? Claro, o discurso anti-americano, o discurso anti-soviético, tudo isso está retroalimentando a ascensão do extremismo no Oriente Médio. E um dado interessantíssimo: quando o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, guarde isso, os Estados Unidos, para impedir que o país afegão fosse dominado pela União Soviética, os Estados Unidos, para impedir que o Afeganistão fosse anexado pela União Soviética, vão financiar Osama Bin Laden. Veja, Osama Bin Laden era aliado americano. Os Estados Unidos financiaram o Osama Bin Laden para ele montar um exército e impedir que a União Soviética anexasse o Afeganistão. O que ele acabou fazendo, inclusive. A guerra entre a União Soviética e o Afeganistão começou em 1979 e durou até 1989. 10 anos em guerra. E durante 10 anos, o Bin Laden estava defendendo os interesses norte-americanos no Afeganistão. E venceu. O Bin Laden, com seu exército de guerreiros de Deus, ou mujahadins, ele chamava o seu exército de mujahadins. Em 1989, Osama Bin Laden e o exército de mujahadins vai expulsar a União Soviética do território afegão, com o apoio americano, promovendo a ascensão do regime talibã. O regime talibã chegou ao poder no Afeganistão com o apoio norte-americano através dos exércitos de Bin Laden, o exército mujahadin. Importância disso? O embrião do maior grupo terrorista do mundo, a Al-Qaeda. Os Estados Unidos, então, professor, financiaram a criação da Al-Qaeda? Sim, assim como eles vão promover a ascensão do ISIS, do Estado Islâmico. Então veja que esse cenário é muito interessante. Agora, a ascensão de Khomeini vai fazer com que os Pahlavi, que eram aliados americanos, não mais governem, os Pahlavi fogem para o Ocidente, e o Irã se torna um país fundamentalista. Só que o Khomeini ameaça muito a hegemonia norte-americana. Por quê? Porque quando o Khomeini começa a defender o discurso de união do mundo islâmico, o Ayatollah Khomeini começa a receber muito apoio. Por quê? Ódio dos Estados Unidos no mundo islâmico é muito comum, porque eles retroalimentaram esse ódio o tempo inteiro, principalmente depois da criação do Estado de Israel, que é uma outra aula que eu comprometo a me gravar aqui para vocês. Então, ódio dos Estados Unidos ódio do mundo islâmico com relação aos Estados Unidos sempre foi comum. Então, o Khomeini estava se oportunizando da conjuntura
e obteve uma adesão gigante de vários muçulmanos nesse discurso de unidade, né, nesse discurso de recompor as fronteiras do Império Turco Otomano, do poderoso Império Turco. Agora, o país onde o Khomeini obteve mais quórum foi o Iraque. Por quê? Porque o Iraque é o segundo maior país xiita do mundo. Como o Khomeini é xiita, parte significativa da população do Iraque apoiava Khomeini. Quem governava o Iraque? Saddam Hussein, aliado americano. Ora, o Khomeini tornou-se uma ameaça para o Iraque, porque os xiitas do Iraque estavam querendo aderir ao governo xiita do Irã, vizinho, e o Khomeini tornou-se uma ameaça à hegemonia americana. Por quê? O discurso de união dele estava ganhando força, e se o mundo islâmico se unisse, o Ayatollah Khomeini simplesmente iria controlar o petróleo, e controlando o petróleo, eles poderiam arruinar a economia norte-americana e arruinar a economia ocidental. Em outras palavras, Khomeini precisava ser contido. O Washington, a Casa Branca, tinha que conter o Ayatollah Khomeini. Como? 1979, um extremismo muito grande, a União Soviética está ali próxima, atacando o Afeganistão. Os Estados Unidos tinham que conter Khomeini, mas uma intervenção direta nesse momento, no contexto da Guerra Fria, nesse contexto específico, era muito perigoso. Como os Estados Unidos não podiam fazer uma intervenção direta por uma questão de prudência, eles resolvem fazer uma aliança com o Iraque de Saddam Hussein para que o Iraque de Saddam Hussein atacasse o Irã. Saddam Hussein foi colocado no poder com apoio americano. Agora era a hora de Saddam devolver o favor. Está aberto o caminho para a guerra Irã-Iraque. Muitas informações, né, meu amigo? Como eu sei que você está curioso, dê um like logo aí, que nós vamos gravar outra aula, num outro momento, para você assistir a guerra Irã-Iraque e as consequências dessa guerra. Beleza? Então dê um like logo aí, inscreva-se no nosso canal História em Rede, sugiram temas, não é? Indiquem o nosso canal para seus amigos, para que a educação possa se propagar, não é? Isso aqui é gratuito, é acesso à informação gratuita, então a educação tem que ser compartilhada, não é? E esses canais ajudam muito as pessoas que não têm posses para ter uma educação de qualidade. Também siga-nos no Instagram, viu? Professor Garrido, porque eu tenho usado muito o Instagram, que é uma ferramenta que eu tenho percebido que vocês jovens têm usado bastante, e a gente está usando muito o Instagram. Siga-nos no Instagram, né? Porque no Instagram você vai ter muitas informações sobre as nossas videoaulas, nossas palestras, enfim, como também nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido. Tá certo? Então, aguarde que na próxima aula vamos falar da guerra Irã-Iraque, as consequências da guerra Irã-Iraque e, na sequência, a guerra do Golfo. Muito obrigado pela atenção, um abraço cordial e até a próxima.